Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública e sempre eu quero agradecer a sua companhia e a sua presença conosco aqui todos os dias, aprendendo com a gente e ouvindo informações que elas podem fazer a nossa vida bem mais interessante e com questões úteis para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre um tema da maior importância, porque neste mês de fevereiro é realizada a campanha Fevereiro Laranja, de combate à leucemia. Essa campanha ela visa conscientizar a população sobre esse tipo de câncer que afeta a produção de células de sangue. Quando se investe em campanhas de conscientização, é porque a população ela ainda não está reagindo adequadamente no tamanho ou na forma do que é necessário para que se tenha um controle, um acompanhamento e o alcance de curas, especialmente de determinadas doenças. Para trazer informações preciosas para a gente aqui no estúdio hoje, eu tenho o prazer de receber a doutora Alessandra Akemi, ela que é hematologista do Pilar Hospital. Bom dia, doutora Alessandra, e muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco. Bom dia, Celeste. Obrigada pelo convite. Isso aí. Vamos falar sobre a leucemia, né? Reforçando o Fevereiro Laranja, ainda se tendo a necessidade de fazer campanhas sobre leucemia. Vamos começar com essa conceituação do que é a leucemia, doutora? Então, Celeste, leucemia é um tipo de câncer do sangue, né? E acho que aí recai a importância de se ter, talvez aí um mês dedicado a lembrar dessa doença, porque apesar de ser um tanto quanto rara aí na população em geral, é uma doença que ainda traz muitos preconceitos e coisas que às vezes a gente vê em TV, que a gente vê em filme e que a gente precisaria aí melhor elucidar, não é mesmo? Então, leucemia nada mais é do que um tipo de câncer das células sanguíneas, então que se origina lá na nossa medula óssea, nas nossas células tronco. A nossa medula é como se fosse o nosso tutano do osso, é a nossa fábrica do sangue, onde a gente produz sangue todos os dias. E quando existe uma alteração na produção dessas células, ou seja, alguma mutação, alguma coisa que aconteça ali na célula tronco, isso pode sim dar origem a essa doença que a gente chama de leucemia. E, apesar da gente falar leucemia, é uma doença que afeta, né, o nosso sangue. Existem vários tipos de leucemia, não é isso? Existem mais de 12 tipos conhecidos hoje, Celeste, e claro, a gente hoje acaba tendo mais contato e vendo mais comumente pelo menos 4 tipos deles, né? E a depender do tipo de leucemia, da velocidade com que ela se instala, existem tratamentos e estratégias terapêuticas diferentes, né? Então, por exemplo, a gente tem leucemias que a gente chama de leucemias agudas, que são leucemias que se instalam muito rapidamente, né, que acabam atingindo lá as células tronco mais precursoras da nossa medula, e que normalmente aí a gente precisa de tratamento com quimioterapia, normalmente internação, tudo aquilo que a gente já imagina de uma leucemia, né? Mas, por outro lado, tem também leucemias que a gente chama de crônicas, né, que se instalam de uma forma um pouco mais indolente, ou seja, de uma forma mais crônica, mais devagar, e que muitas vezes vai ser uma alteração de exame que a pessoa às vezes não sente nada, né? Não raro a pessoa foi lá, fez um exame admissional do trabalho e às vezes viu que tinha ali uma alteração que pode significar uma leucemia crônica, né? Então, esses tipos de leucemia têm um tipo de tratamento completamente diferente das leucemias agudas, né? Então, depende muito do tipo da leucemia que vai ditar aí o tratamento e mesmo o que a gente espera desse tratamento dessa doença. É uma doença que a gente tem diversos tipos, como você sinalizou. Dentro desses tipos que você sinalizou, doutora Alessandra, existe algum tipo mais devastador, digamos assim? Em geral, as leucemias agudas, tanto leucemia mieloide aguda quanto linfóide aguda, são doenças que são mais dramáticas, né? Ou seja, que normalmente vão se apresentar com mais sintomas, né? Então, são doenças que vão causar anemia, então, às vezes, causa os sintomas relacionados à anemia, né? Então, cansaço, fadiga, às vezes, necessidade já de transfusão de sangue no primeiro momento, queda de imunidade causando infecções, febre, pneumonias, né? Então, infecções por bactérias, por vírus em geral.
ou até mesmo sangramentos por queda das plaquetas, né? Então, em geral, os tipos agudos são aqueles que vão precisar de um tratamento mais precoce e que normalmente causam quadros mais preocupantes, né? Do ponto de vista de necessidade de iniciar um tratamento mais rápido, assim. Uhum. Hoje, me parece que não se consegue definir o que causa o câncer, né? Isso ainda é uma incógnita, né? Assim é também com esse tipo de câncer? Também, a leucemia em geral, assim, claro, a gente conhece, né, de estudos alguns fatores de risco, então, como, por exemplo, exposição à radioterapia prévia ou radiação ionizante, né, então a gente tem causas aí históricas, né, bomba de Hiroshima, muitos casos de leucemia na sequência disso, né, então exposição à radiação, exposição a produtos químicos como o benzeno, né, que são derivados aí de queima de petróleo, tabagismo, mas muitas das vezes, eu acho que a maioria dos casos que a gente atende, a gente não consegue identificar um fator de risco, né, que esteja ali evidente, né? Então, muitas vezes, a gente também não tem histórico familiar, então acaba sendo, né, uma descoberta aí aleatória, quase que um azar realmente aí de ter a doença, porque a gente não consegue identificar fatores de risco. Existem algumas síndromes genéticas, assim, que podem predispor, então, por exemplo, anemia de Fanconi, síndrome de Livramento, então são síndromes genéticas que são também raras, né, que podem aumentar o risco da doença acontecer, mas em geral a gente acaba não descobrindo realmente o que levou naquela pessoa a desenvolver a leucemia, sabe? Uhum. Como é a frequência, né, ou a incidência da leucemia no nosso país? A gente tem um índice alto, a nossa posição em relação ao mundo é uma posição preocupante que nos leva aí a insistir em campanhas como o nosso Fevereiro Laranja. Como é essa participação, né, essa frequência no Brasil? E por que a gente tem esse índice mais significativo? A gente não tem os tumores hematológicos em geral, as leucemias, como principais, né? Então, a gente tem ainda outros tipos de tumor, como tumores de pele não melanoma, e para mulher câncer de mama, para homem câncer de próstata, intestino, são tumores que acabam sendo um pouco mais frequentes aí do que as leucemias, mas a gente tem aí uma incidência juntamente com os linfomas também, que não é desprezível, né? Então, assim, é difícil a gente dizer o porquê que a gente tenha isso tão frequente, de certa forma frequente, justamente por não conhecer esses fatores de risco, né? São geralmente mutações genéticas que acontecem ali nas células-tronco que acabam deflagrando aí a doença, mas é difícil a gente dizer uma causa específica, assim, para isso, né? Então, acaba não sendo o tumor aí mais frequente, mas também não é de uma incidência aí que a gente não consegue desprezar. Por exemplo, a gente tem variações aí de tumores de acordo com faixa etária. Então, por exemplo, na criança, o subtipo leucemia linfóide aguda acaba sendo o tipo de leucemia mais frequente, em torno aí de 30% a 35%. Só que lembrando que nessa faixa etária a gente tem aí boas chances de cura, né? Nessa população em torno aí de 80%, o que já é diferente dos adultos, né? Então, os adultos a gente acaba tendo uma proporção maior, cerca de 60%, 70% aí de leucemias mieloides agudas, né? Então, que tem outro tipo de tratamento e com prognóstico um pouco diferente também. Então, varia muito de faixa etária, varia muito de tipo de leucemia. Então, a gente tem essas variações aí. Doutora Alessandra Akemi, a gente está falando da leucemia. É possível fazer um diagnóstico precoce? Aí vai muito do que a gente do tipo, né? Então, assim, para as leucemias agudas, uma vez que elas acontecem muito rapidamente, e às vezes a gente não tem fatores de risco bem definidos, é muito difícil a gente prevenir. Então, leucemias agudas são doenças extremamente difíceis de a gente falar em prevenção. Mas, óbvio, quanto mais cedo eu pegar alteração de exame de sangue, por exemplo, que às vezes pode ser o primeiro sinal, melhor, né? Então, fica aí a recomendação de que todo mundo mantenha os seus exames em dia, né? Os seus exames que seja aí de check-up. E nisso eu estou falando de hemograma, que é um exame super simples aí do sangue, mas que pode nos dar indícios de que uma doença pode estar aparecendo, né? No contrário das doenças crônicas, em geral, a gente vê alteração de hemograma mesmo, nesse mesmo exame que a gente acaba vendo aí nas doenças agudas também. Então, o hemograma sempre vai ser o nosso primeiro sinal. Então, o que a gente pode sempre tentar e manter em dia é
saber como é que está o seu hemograma, pelo menos aí uma vez por ano, né? Por mais que a gente vê aí, eventualmente, alguma alteração precoce. Como a gente sabe que exames preventivos, eles são raros de acontecer, que não é uma prática da nossa população, mulheres vão mais ao médico do que os homens acabam indo, ou num sistema de executivos que fazem, né, check-ups periódicos, mas que isso não é uma prática comum na nossa população. Quais são aqueles sintomas que, quando estiverem acontecendo, é bom prestar atenção, é bom ir fazer o hemograma para verificar? Muito importante, Celeste, muito importante. Então, ó, anemia, sintomas de anemia, basicamente cansaço que você não consegue explicar, né? Então, assim, poxa, tô cansando para fazer coisas que antes eu não cansava para fazer. Isso sempre acende um sinal de alerta. Presença de manchas roxas pelo corpo, né? Então, aquelas manchas roxas que às vezes aparecem num lugar que não é comum, que não é associado a nenhuma batida, nenhum tipo de trauma no local. Febre, perda de peso que você não explica, ou seja, eu não estou fazendo dieta, não estou fazendo nada e estou perdendo peso. Infecções assim de repetição, estou ficando gripada com muita frequência, não está certo isso daqui. Então, são coisas que a gente aí tem que acender o alerta, assim. Perfeito. E os tratamentos? Como é que são feitos os tratamentos da leucemia? A gente, via de regra, afirma, né, os cânceres, quanto mais rápido você detecta, quanto mais cedo você detecta, mais probabilidade você tem de cura, de tratamento, porque ainda, né, não tem jeito, quando a gente tem um diagnóstico de câncer, isso parece uma sentença de morte. Via de regra, isso parece uma sentença de morte, né? Mas não é verdade. Câncer pode ter cura, né? Pode ter cura. E como que acontece com a leucemia? Quais são os tratamentos? Nas leucemias, principalmente nas agudas, e aí é importante essa questão do diagnóstico precoce, justamente para que a pessoa que chega ao tratamento chegue com melhor performance, que a gente diz, né? Ou seja, quanto mais avançada está a doença, mais sintomática ela está, às vezes com mais infecções, às vezes o tratamento acaba sendo um pouco mais difícil. Mas, via de regra, leucemias agudas se tratam com quimioterapia, né? E aí a gente varia esquemas, protocolos de acordo com idade, se é criança ou não, se é adulto, quão adulto, se é idoso ou não. Então, isso varia um pouquinho de tratamento. E em alguns tipos de leucemia, dependendo de como ela se apresenta, das alterações que a gente tem, até mesmo transplante de medula óssea vai ser indicado para esses casos. Para as leucemias crônicas, a coisa muda um pouquinho de figura. Então, para uma leucemia mieloide crônica ou leucemia linfóide crônica, hoje nós temos tratamentos que não são mais baseados em quimioterapia, propriamente ditos, mas que precisam de um tratamento específico e que tem terapias-alvo muito bem definidas hoje e que às vezes se trata até com medicações via oral. São um pouquinho mais tranquilas, vamos colocar isso entre aspas, assim, de tratamento. E aqui, em geral, o transplante de medula óssea acaba ficando reservado para um segundo momento, se o paciente precisar. Estamos conversando com a doutora Alessandra Akemi, ela que é hematologista do Pilar Hospital, e está trazendo informações super importantes para a gente aqui sobre a leucemia, desde a sinalização, né, do que é essa doença, quanto também do tratamento, do que é importante a gente fazer em todo o tempo. Não precisa ter medo da doença, não é, doutora? A gente precisa identificar e procurar um especialista. E essa busca de um especialista, a confiança no especialista que a gente busca, isso também tem a sua importância no processo ou não? Com certeza, Celeste. Como a gente diz, né? Eu disse até no começo, quando a gente fala em leucemia, eu converso isso muito com os pacientes, logo vem aquilo tudo que você viu na TV um dia, que você viu no filme um dia, e que parece realmente que vai dar tudo errado, né? Então, e vai muito de a gente fazer o diagnóstico precoce, correto, para que a gente possa delinear o tratamento, delinear o caminho do tratamento, que muitas vezes não é fácil, mas hoje, a gente pode dizer que, especialmente quando a gente fala de leucemias agudas, o intuito do tratamento é curativo, né? Então, seja ele com quimioterapia, seja transplante de medula óssea, o tratamento, o intuito, claro, isso, né, tem aí as suas particularidades, mas na grande maioria dos casos a gente está falando em tratamento curativo. Então,
Sim, cabe isso o paciente buscar precocemente caso tenha sintomas, fazer o diagnóstico correto e seguir aí o tratamento com confiança, com parceria aí da equipe. Uhum. Eu sei que a gente já falou na questão da não possibilidade de uma identificação precoce, a importância dos exames para a gente identificar todas as questões, mas eu lhe pergunto, existe alguma forma, algum estilo de vida que seja, que favoreça o combate ou a gente evitar a leucemia? Né? O que a gente pode fazer para poder cuidar melhor, né? E evitar que aconteça? A gente costuma dizer que bons hábitos de vida são bons não só para leucemia, mas para a maioria dos tipos de câncer, né? Então, aqui a gente fala especialmente em não em cessar tabagismo e não fumar, né? Então, a gente sabe que tabagismo é um fator de risco não só para leucemia, mas como vários outros tipos de câncer também. E aí, como a gente falou dos fatores de risco, exposição à radiação, benzeno, essas coisas, então evitar esse tipo de exposição quando é possível, né? E, claro, adotar hábitos de vida saudáveis, né? Então, prática de atividade física, uma alimentação adequada. Então, isso tudo faz parte de um contexto de vida saudável e, consequentemente, para que a gente mantenha aí o organismo funcionando de uma forma correta, né? E, consequentemente, prevenindo doenças. Então, em geral, é o que a gente recomenda, assim. Cada vez que a gente fala em atividade física, a gente às vezes fica aqui impressionado, porque de todas as coisas que a gente fala, mesmo quando a gente fala, né, de vida saudável, vem a questão da atividade física. E quando a gente fala em atividade física, parece que tem que ir para a academia, tem que ficar para lá e para cá, fazer, né? O que você coloca aqui como atividade física que torne, né, essa vida mais saudável? Que não seja esse peso, que a gente não relacione logo como não tenho dinheiro para fazer atividade física. Isso. Né? Tem estudos que nos mostram isso, Celeste, falam que praticar atividade física de, no mínimo, 150 minutos por semana, o que dá aí em torno de 20, 22 minutinhos dia, ou seja, não é muita coisa, já te ajudam a reduzir a incidência de câncer e reduzir doença cardiovascular, ou seja, infarto, doença cardíaca, que são outras coisas importantes para a gente lembrar também, né? De atividade física que a gente chama de moderada para intensa. Então, por exemplo, fazer uma coisa que te faça suar mesmo, né? Então, por exemplo, você dá uma corrida na rua, fazer uma aula de dança, sabe, alguma coisa assim que te faça ter esse movimento de fazer um esporte. Então, isso tudo já te ajuda bastante. Isso lá no futuro vai te ajudar a prevenir doenças, né? Então, 150 minutos por semana, 20 minutinhos dia, já te ajuda a melhorar a qualidade de vida. E olhe, para você que está pensando assim, eu não tenho 20 minutos todo dia para tirar para fazer atividade física, eu te desafio a pensar o seguinte, aqueles 20 minutos que você fica gastando aí no seu celular, né, olhando às vezes besteira na internet, né, prioriza para, em vez de olhar o seu celular, etc., você fazer um exercício físico, fazer uma atividade física, fazer movimento, porque máquina parada, ela engripa, ela deixa de funcionar adequadamente, com certeza. E o nosso corpo é uma máquina, né? É uma máquina bombeada pelo sangue, bombeada pelo coração, né? E que faz esse sangue realmente circular. Esse diagnóstico que tanto nos assusta, quando ele chega, né? Você tem leucemia, você está com uma leucemia. O que a gente tem que fazer, doutora? Primeiro, respirar fundo, né? Assim, claro, esse diagnóstico vai ser passado por um profissional que normalmente está habilitado a te dizer o que vai acontecer na sequência e como que vão ser os próximos passos. Seja esse tratamento hospitalizado ou não, tirar todas as suas dúvidas com o profissional que está te passando esse diagnóstico é muito importante para que você se sinta seguro e saiba realmente do que vai acontecer na sequência, né? Então, acho que buscar apoio e tirar todas as dúvidas são coisas que fazem com que a pessoa tenha essa consciência do que está acontecendo. É claro, nunca é fácil. O começo é difícil, a manutenção é difícil, ou seja, o tratamento não é fácil. Talvez tenha momentos em que as pessoas pensem em desistir, mas acho que buscando essa consciência, buscando esse apoio, é possível de chegar lá no nosso objetivo final. E falando em apoio,
óbvio que uma pessoa que recebe um diagnóstico de qualquer doença, mas especialmente de cânceres, de uma leucemia, elas acabam fragilizadas emocionalmente. O papel da família nessa hora é fundamental, sim. né? Não? Uhum. É muito Fundamental. importante. Família, isso depende muito de perfil, né? Seja da família, da comunidade, da igreja, de grupos de amigos, grupos de apoio, isso é tudo muito importante mesmo, porque a pessoa também não se sinta sozinha, né? Então, muitas pessoas acabam lutando essa luta como se fossem sozinhos, né? Mas buscar esse apoio é sempre muito importante. Uhum. E falar, né, doutora? Eu acho que eu fico sempre pensando que às vezes as pessoas elas dizem, não quero falar sobre isso, não, assim, não quero falar, não quero comentar, mas falar sobre, não só sobre doenças que a gente tem, né, mas falar sobre os nossos problemas é também um processo curativo, um processo que ajuda, né, que nos permite compartilhar e esvaziar a alma, não é mesmo? Com certeza. É sempre importante para esses pacientes, existem muitos grupos de apoio, com psicólogos, por exemplo, né, que acabam atuando no hospital, a gente tem sempre o psicólogo no nosso, para nos apoiar também. Claro, muitas pessoas têm perfis diferentes, uns gostam mais de falar, outros não, Claro. mas muito de perfil, assim, é sempre importante, né, falar o que está sentindo, mostrar os seus sentimentos, para que a gente também possa saber como as coisas estão indo, né? Então, é um sofrimento que às vezes vai muito além do físico, né? Então, assim, esses pacientes às vezes estão com dores, como a gente diz, de alma, né? Então, assim, Isso mesmo. Esse apoio, sim. Minutos finais, caminhando para o final do nosso programa, o que eu não perguntei, o que não foi dito e que precisa ser dito na sua mensagem final. Acho que só para a gente lembrar, como a gente está falando de fevereiro laranja, além de conscientização sobre leucemia, esse mês também serve como incentivo para o cadastro das pessoas como doadores de medula óssea. A gente falou aqui muito sobre tratamento, que muitos pacientes vão precisar de transplante de medula óssea e muitos deles dependem de ter um doador fora do núcleo familiar. Né? Então, quanto mais doadores, quanto mais cadastros a gente tiver na nossa base de dados, maiores as chances do paciente de encontrar um doador. E para ser doador é muito fácil, né? Então, às vezes as pessoas também pensam, vou ter que doar medula, vou ter que fazer uma punção de medula. Não, na verdade, a doação, o cadastro para ser doador de medula é muito simples, ele envolve uma coleta de sangue do braço mesmo, 5 ml, no hemobanco, no hemocentro da sua cidade, e esse cadastro vai durar aí a sua vida toda, né? Então, basta que você tenha aí entre 18 e 35 anos de idade e que esteja em boas condições de saúde, né? Que não esteja tratando de nenhuma outra doença, que esteja ali, né? Nenhuma doença infecto-contagiosa, e você vai ser cadastrado sem nenhum problema. Isso com certeza vai ajudar muitas pessoas. Maravilha, perfeito, perfeito, né? Quer dizer, mesmo a gente que não tem a doença, a gente pode ajudar e pode participar, né, com essa questão da doação da medula óssea. Doutora Alessandra Akemi, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui conosco, pelas suas informações, e que com certeza são de uma utilidade muito grande para todas as pessoas que têm uma leucemia e aquelas que não têm também, pela informação e pela possibilidade de ajudar doando a medula óssea, né? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade e um abraço a todos. Isso aí. Mais uma vez, obrigada, doutora Alessandra, e obrigada a você também que participou conosco do Conversa Pública de hoje. Até a próxima.